Salve pessoal, e aí, tudo bem? Você já deu like nesse vídeo, se inscreveu no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos corintianos. Você tem um grupo de WhatsApp cheio de corintiano que eu sei. Já tá mentindo pra mim, não, eu sei. Ou o grupo daqueles tontos que fica falando de futebol, eu tenho vários. Aí você manda pra zoar aquele seu coleguinha antes, beleza? Voltamos aqui a partir de um jogo. Antes eu quero fazer uma reflexão. Vendo o Galvão Bueno narrar o jogo do Corinthians, cara, tem muito corintiano que não gosta, que dá hate. Eu sou Tim Galvão, cara. Eu amo o Galvão. Não adianta. Eu tenho paixão pelo Galvão Bueno. A minha vida marcou, acho que eu sou apaixonado pelo esporte por causa do Galvão Bueno. Então, tipo, na minha casa não se fala mal do Cássio, do Romero e do Galvão Bueno. E nem do irmão do Romero, que eu vou dizer agora por quê. Na minha casa não se fala mal dessas três figuras. Eu amo o Galvão Bueno, sério, eu gosto muito, me remete ao passado, me traz nostalgia, parecia que eu estava vendo um jogo dos anos 90, então eu como estudo, como eu sei, como eu tento ver, eu fui pesquisar qual tinha sido o último jogo entre Corinthians e Inter quando o Galvão tinha narrado, assim, eu fui fazer isso antes do jogo. E aí, eu descobri que foi em agosto de 98, há quase 27 anos atrás, com 1-1 no Beira-Rio com gol do Gamarra. Caramba! Aí eu lembrei, Gamarra. Aí eu olho pra hoje, a zaga tem Kaká e André Ramalho. Me deu uma certa vontade de chorar um pouco. Mas, puta, a gente tinha Gamarra na zaga, velho. Mas a vontade de chorar hoje foi bem menor do que a vontade de ficar muito feliz. Vamos lá, o Corinthians amassou, destruiu, tirou pra merda, tirou pra nada. O Corinthians amassou, jogou no lixo. Como diria o Pedro Ernesto lá do Rio Grande do Sul, o Corinthians rasgou e pisoteou a camisa do Sport Clube Internacional. O Corinthians limpou a sujeira com a camisa do Internacional. O Corinthians fez o que quis com o Internacional hoje. E graças ao VAR e a nossa zaga medonha, o Internacional não volta com uma goleada histórica hoje para Porto Alegre. Você entendeu? Eles não iam poder nem pegar o avião Gol para voltar. Ia ter que voltar de Latam. O Corinthians esmagou o Internacional sem dó e nem piedade. Mas o nosso problema é isso. Aqui a gente está para falar das coisas boas, mas para falar também dos problemas. O nosso problema é que os 20 minutos que o Corinthians jogou mal no jogo hoje, foram 70 minutos, mais os acréscimos, 80 minutos primorosos. Os 20 que a gente não foi bem, a gente tomou 2 gols. Isso não pode acontecer. Mas o restante do jogo foi impecável, irretocável. O Internacional só chutou no gol no segundo tempo porque o cara resolveu chutar a bola da saída de gol, que não valeria. Obviamente, nem estava autorizado. Só para contabilizar um chute a gol do Inter no segundo tempo no jogo. Então vamos lá. Dorival, no seu segundo jogo, escala o Corinthians. Hoje, sem o Anguilleri. E aí ele faz a sua primeira burrada, que provavelmente essa burrada não vai se repetir. Porque o Dorival provavelmente ele não viu o Hugo jogar. Com certeza. O Hugo chegou no Corinthians, o Dorival estava lá na seleção. E provavelmente o Dorival não deve ter visto o Hugo jogar. Ele falou, eu tenho esse aqui que é mais marcador, vai esse. Aí primeiro grande erro do Dorival no jogo de hoje. Certo? E então o Corinthians vem a campo, Hugo, Mateuzinho. Aí a zaga com Kaká e Ramalho, repetindo a zaga de quarta-feira. Que é a menos pior talvez do que a gente tenha, mas eu já começaria a testar o Tchoca. Tchoca neles. E o Hugo. O Anguilleri, não sei se estava suspenso, não lembro se ele tomou cartão no último jogo, não lembro mesmo. Ou ele não estava em condições de jogo, porque nem no banco estava. Eu acho que ele tomou o terceiro amarelo contra o Flamengo. Tenho quase certeza. Porque ele não sentiu nada contra o Novo Horizontino. Eu tenho quase certeza que ele tomou o terceiro amarelo. Tá. Aí ele vem com a dobra no meio campo, que era o básico, que foi a dobra que fez a gente ganhar o Paulista. Ranieri Martínez. É o rato e a ratoeira. Um arma, o outro mata. Você entendeu? Não tem como você jogar só com um dos dois. São braços. É como era Ralf e Paulinho. Ou é os dois juntos. O Dorival fez o óbvio.
Já era para ele ter feito na quarta-feira, não fez. Agora espero que é Ranieri e Martinez. Ponto. Aí ele vai com o Carrillo. E aí eu iria com o Bidon. Porque o Bidon foi bem até na quarta-feira. Ele preferiu com o Romero. E o Romero faz um bom primeiro tempo, tá? Diga-se de passagem. E aí, muito vai falar, pô, vai com aqueles 3 atacantezinhos. Não foi com 3 atacantes. Ele foi com Romero, Yuri e Memphis. Romero e Yuri, eles não iam pro ataque juntos. Ou ia um ou ia o outro. Quando um ia, o outro voltava pro meio campo. Então era um losango. Eram 3 nomes de ataque, mas na verdade só 2 ficavam no ataque, realmente. Quando o Romero estava dentro da área, o Memphis era um jogador de meio. Quando o Memphis ia para dentro da área, o Romero era o jogador de meio. E ele faz isso no segundo tempo também com o Tales. Entendeu? Então ele não joga com 3 jogadores. Certo? O Corinthians começa o jogo sublime. Sublime. O Corinthians começa o jogo com a bola. Fazia muito quanto tempo? Eu não lembro aqui quanto tempo que eu vejo o Corinthians tocar a bola e respirar. Mas faz tanto tempo. Sério, eu vou ter que puxar lá pra muito. Da época do Vitor Pereira, faz muito tempo. O Corinthians simplesmente faz um tic-tac, deixa o Inter na... O Corinthians coloca o Inter na roda no começo do jogo. Tá 0x0, não tem problema. O gol vai sair, não tem problema. O Corinthians começa a tocar. Chega a estar 70-30 a posse de bola. Ah, Felipe, mas posse de bola não ganha jogo. Verdade. Posse de bola tem que ter objetividade. Mas fazia tanto tempo que eu não vi o Corinthians reter a bola com qualidade, tanto tempo que me assustou. Falei, caramba, que time é esse que eu tô vendo jogar? E aí é óbvio que o Corinthians, numa bela jogada do Memphis, numa fiada perfeita pro Yuri, o Yuri poderia ter dado gol pro Romero fazer, mas ele preferiu ele mesmo fazer. O Corinthians faz 1x0. Até então, uma partida perfeita do Corinthians. Até os 25 minutos de jogo. Era uma partida sublime. Sublime. Mas como, vamos lembrar lá no ano passado, aquele jogo com o Atlético Paranaense, que também era uma partida sublime? Vamos lembrar? E que a gente complicou o jogo sozinho? Conseguimos de novo. E aí vem os 20 minutos de terror. Que é isso que é o grande problema. Que é esses apagões que não podem acontecer. 2 falhas bizonhas individuais. A primeira do seu Hugo, que deixa o jogador do Inter fechar, o lateral do Inter fechar sozinho para fazer o gol. Ah, o Hugo falhou, mas daquele lado ali, se tem marcação, não tem problema. Não tem problema. E o segundo lance, ali a lateral esquerda do Corinthians inexistiu. E foram 2 lances quase seguidos. Eu falei, não é possível, cara, que eu tô assistindo. Não é possível. Foi como o jogo contra o Sport. Não é possível isso. Segundo gol, falha também clamorosa pelo lado do seu Hugo. E os Dorival, agora sim, teve que entrar no cérebro dele que o Hugo não presta. Ele tira o Hugo no intervalo e bota o Matheus Bidu e resolve o jogo pro Corinthians. Não que o Matheus Bidu seja um primor, seja maravilhoso, mas o jogo estava tão tranquilo pro Corinthians que uma pedra, a minha cachorra na lateral esquerda hoje, faria melhor que o Hugo. Entendeu? Chega pro segundo tempo, o Dorival faz apenas essa mudança. E o Corinthians novamente encaixota o Internacional. O Internacional não passa do meio campo. Novamente, de novo, parecia eu estar vendo um jogo da Champions League. De um time top contra um time menor. Mas não, estavam jogando 2 times do mesmo nível, 2 times do mesmo patamar. 2 times que vão brigar talvez pela mesma coisa no campeonato. Hoje não estava jogando contra ninguém. Hoje não tem a desculpa, era o Vasco, todo mundo ganhando do Vasco. Não, o Inter só tinha uma derrota no ano. O Inter fica até os, eu contei, acho que até os 25 do segundo tempo sem passar do meio de campo. O Corinthians avassala o Internacional. E com muita tranquilidade. Uma troca de bola, uma triangulação maravilhosa do Mateuzinho. A bola, o Romero ajeita, o Yuri empata o jogo. Maravilhoso. Aí vem o Sr. VAR. Começo da jogada. Mateuzinho divide o jogador do Inter. Pra mim, dividida normal de jogo. Tá? Dividida normal de jogo. Ele vai lá e anula o gol. Já começa a gente a ficar nervoso. 27 ou 28. Bruno Henrique. Aquele nosso Bruno Henrique, o Bruno Henrique do Palmeiras.
Já tinha amarelo, faz uma falta no meio campo, nisso ele troca o Romero pelo Tales, para fazer praticamente a mesma função. E o Bruno Henrique é expulso. Para nossa sorte, o técnico internacional, o Roger é bem burro. Porque ele tinha o Thiago Maia, que fez o gol, inclusive, e o Bruno Henrique amarelado, ele tirou o Thiago Maia, deixou o Bruno Henrique em campo e o Bruno Henrique foi expulso. Se com 11-11 o jogo já estava tranquilo pro Corinthians, só não estava no placar, com 11-10 virou brincadeira. Virou pelada. Virou pelada. E o Corinthians toca, inversão de bola, cruzamento, o Bidu toca, o Yuri faz o gol. A gente fica naquele lá, putz, será que foi dessa vez? Será que não foi? Confirma, empate. 2-2. E o Inter não vê a cor da bola. Os jogadores do Internacional claramente apavorados, eles não sabiam o que fazer. O Corinthians pega a bola de novo e toca. Lançamento maravilhoso, golaço do Memphis, 3-2. Eu, gente do céu, o que é isso que eu estou assistindo? Até fui ver se não tava no TNT, não, mas era o Galvão narrando. Não era Champions League, cara. Era o Corinthians. Aí, o VAR de sacanagem, vai lá de novo. Começo da jogada, o André Ramalho, nesse eu confesso, o André Ramalho faz a falta no jogador do Internacional, sim. Gol bem anulado, nesse caso. Mas, sabe aquela sensação de que hoje o Corinthians não deixaria o ponto escapar de jeito nenhum? Que não tinha como o Corinthians não ganhar o jogo hoje? Sabe aquela sensação de que, pô, anulou, vambora, vamos pra cima que vai ser... Eu vi o Dorival fazendo isso, no 2-2. Quando saiu a anulação, ele indo pros jogadores, ó, baixa a bola, vamos jogar, vambora. Tava tudo bem. E no vai, bola levantada, o irmão do Romero, ele tá no Inter. Você imagina uma coisa, o Romero era o artilheiro da Arena com 43 gols. O Yuri tinha 40, o Yuri chega a 42. Com os 2 gols que ele fez. Aí o irmão do Romero faz um pênalti claríssimo no Matheus Bidu. E dá a chance pro Yuri empatar e tirar a artilharia isolada da arena do irmão dele, hein? Que baita irmão, hein, Romero? Mas obrigado, irmão do Romero. Hoje, se o seu irmão não foi tão eficaz, o Romero Brother ajudou a gente. E uma péssima arbitragem de novo. O pênalti é claríssimo, ele acontece na cara do juiz. O juiz está a meio palmo, o juiz está à distância dessa porta aqui do lance. Ele precisa parar o jogo e ir no VAR, é um pênalti claro. O irmão do Romero ergue a perna e pega na barriga do Bidu. Pênalti claro, pênalti claríssimo. Você entendeu? Aí todo aquele show, aí reclamação de contra lado. Cara, era só pôr na cal, acabou, o VAR ia confirmar, bate o pênalti. Aí ele faz todo o show, tudo bem, vai lá o Yuri, hat-trick. Segundo hat-trick, se eu não me engano, do Yuri com a camisa do Corinthians, 3-2. E a Arena vem abaixo. 7 gols do Yuri contra o Inter, vestindo a camisa do Corinthians. Aquele ranço que a torcida colorada pegou dele quando veio pra cá, acho que não deu muito certo não, hein? Os 2 últimos jogos foram 5 gols do Yuri. E era pra ter sido 6, porque um foi anulado. Festa total, Itaquera. Aí o Inter vem pra cima pro desespero, pra bola alçada. O Corinthians não dá chance nenhuma. A bola nem chega direito no Hugo. Aí vem no chuveirinho, aí vem pro desespero. E num contra-ataque, a bola enfiada, acho que foi, eu preciso rever. Foi pelo Tales, coronado na cara do gol e aquele tapinha de craque. Aquele tapinha estilo Romarinho na Bomboneira, mano. Pra explodir, pra botar Itaquera abaixo de novo, 4. Era pra ter sido 6. Jogo de manual. Eu não digo que foi a melhor atuação do Corinthians no ano. Foi a melhor atuação do Corinthians desde 2015. Se você tem um jogo de 2017, que foi campeão brasileiro, que foi melhor do que o de hoje, me mostrem aqui, coloquem no comentário. Foi um futebol sublime do Corinthians. Quase estragado por 20 minutos horrorosos da nossa zaga, que não é de muita qualidade. Se a gente dá uma zaga boa, meu irmão do céu. Mas é um futebol sublime, que eu não vi o Corinthians praticar há muitos anos. Mas há muitos anos. É uma coisa assim... Esmagamos, cara. 4-2. E aquela sensação de que, porra, foi até pouco. E o Galvão? O Galvão não rodou em jogos do Corinthians no campeonato, contra o Vasco e contra o Inter.
O Galvão narrou 10 gols do Corinthians, só 7 valeram. 3. Não, não. Eu até perdi as contas. Não, porque foi 2 contra o Vasco, 5. Ele narrou 11 gols do Corinthians em 2 jogos. Só que só 7 valeram. 4 gols foram anulados. que coisa, hein? E uma atuação sublime, sublime. A narração do Galvão nos levou para os anos 90 de volta. Me levou para aquele Corinthians de Gamarra, de Edilson, de Marcelinho. E o futebol aplicado pelo Corinthians também nos levou aos anos 90 de novo. Foi uma noite maravilhosa. Uma noite que deu gosto de assistir o Corinthians jogar. Foi aquela noite que você ficou na frente da TV e assistiu maravilhosamente. Quem estava na arena foi ao êxtase. Vocês vão falar do aquele 5-2 com o Atlético Paranaense no passado. Aquele lá foi muito mais na individualidade. O Atlético Paranaense despencando tabela abaixo. Hoje não, a gente jogou com um adversário bom. Com um adversário com qualidade, que vem fazendo uma temporada muito boa. O Corinthians esmagou o Inter igual barata. Uma atuação soberba do Corinthians. Eu vou elogiar essa atuação. Esse jogo é manual. Você corta fora esses 20 minutinhos que a zaga do Corinthians deu aquela mancada. Você pega os outros 80, acho que foi 110, quase 120 minutos de jogo, porque teve 200 minutos de acréscimo. É aula. Aquilo é aula. É pra no curso da CBF Academy colocar esse jogo pra... Foi uma atuação sublime, uma atuação soberba do Corinthians. O André Hernan foi o Mauro Naves que falou. O Corinthians terminou com 65% de posse de bola no jogo e com 4-2 no placar. Né? Óbvio que posse de bola não ganha jogo. Mas você terminar com uma posse de bola muito superior ao adversário e com um placar muito superior ao do adversário, significa que você amassou o adversário. Significa que você tirou o adversário para nada. E foi isso que o Corinthians fez. Eu nem lembro das substituições. O Coronado entrou, fez o golaço. Para mim o gol mais bonito do jogo. Para mim o gol mais bonito do jogo seria o do Memphis, mas foi anulado. O Charles entra para fechar a casinha, depois o Corinthians faz 3-2. Mas isso é pouco que importa. 10 pontos, mesma pontuação que a gente tinha em 2015. E o Corinthians com 3 vitórias já no campeonato. 2 vitórias seguidas, por campeonatos diferentes. E com boas possibilidades de ganhar os próximos 3 jogos. Então, o horizonte que se avizinha ao Corinthians é muito bom dentro de campo. Fora de campo, se você quer saber sobre fora de campo, veja o meu vídeo anterior, por favor, que é o meu desabafo. Aí você vai saber o que eu acho do Corinthians fora de campo. Dentro de campo, se avizinha um horizonte muito bom. Porque se o time jogar desse jeito, o time tem que manter a constância. Se o time for constante dessa maneira, a gente não tinha o Garro em campo. A gente não tinha o Garro em campo. Se o Corinthians mantiver essa constância, um título dos 3 o Corinthians ganha nessa temporada. Vocês podem me cobrar. Mas não adianta você jogar um jogo assim hoje e no próximo jogar de outro jeito. Tem que jogar assim dentro, fora de casa. O Corinthians hoje provou que tem um time capaz de propor o jogo. Capaz de falar, quem joga aqui somos nós. Nós jogaremos assim. E que isso continue, certo? Se gostou, deixa um like. Volto na quarta-feira. Vou ver, eu sou hétero, mas eu vou ver a Lady Gaga, porque eu gosto muito da Lady Gaga. Acho ela uma artista fantástica. Vou ver aqui o show dela como que é. Mas se ela deu show, vai dar show em Copacabana, em Itaquera. Acho que vai ser difícil o show dela superar o show que o Corinthians deu em Itaquera. Hoje foi dia realmente do corintiano lavar a burra, lavar a égua, como a gente fala. Se a gente tomou um sapeco no domingo passado, a gente retribuiu esse sapeco no jogo de hoje. A gente levantou muito rápido. E que continue assim. E Dorival, não tenho o que falar. Quando eu tiver que te criticar, espero que demore muito, eu vou te criticar. Mas parabéns, cara. Parabéns. Você conseguiu a melhor atuação do Corinthians nos últimos 10 anos. Parabéns mesmo, Dorival. Eu tô contando não a quantidade de gols feitos, a elasticidade do placar. Eu tô contando a constância de jogo e a qualidade do adversário. O Corinthians pegou um adversário de mesmo nível. De mesmo nível. E o Corinthians atropelou, passou por cima. O Corinthians esmagou o Internacional. Esmagou o Internacional. Deu pena de ver o Internacional em campo. Que os próximos adversários a gente tenha pena também.
Tá bom? Valeu, pessoal.